Há muita diferença, é o título. Há muita diferença. O versículo que nós vamos ler está no Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 6. E disse Pedro: não tenho nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. E aí Emmanuel comenta da seguinte forma: é justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Quase sempre a lei humana se dirige ao governador nesta fórmula: o que tens me pertence, entre aspas. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. É o inverso. Já meditaste na grandeza do mundo quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? É uma pergunta. Nos serviços da caridade comum, as instituições de benemerência pública, raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Para o serviço real do bem eterno, fiar-se a alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? O homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria de nascer, que nascem dessas dádivas, se as não realizou com o sentimento do amor, que no fundo é a sua riqueza imperecível e legítima. Cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro e dá de ti mesmo no esforço de salvação, porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, a fim de contribuir nas boas obras, em verdade ainda não se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. Aqui ele está falando um pouco da caridade, da benemerência. Bom, vamos lá. Primeiro ele diz assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho te dou. Então Pedro já mostra aqui de cara que nós não precisamos ter bens materiais para sermos caridosos, né? Ou seja, ele não tinha nada para lhe dar, mas o que ele tinha sua atenção, ele podia dar o conhecimento, uma palavra de consolo, uma força, ele podia ajudar. O que ele não podia era dar prata ou ouro, ou seja, dinheiro na época. Vamos lendo e vamos comentando. É justo recomendar muito cuidado aos que se interessam pelas vantagens da política humana, reportando-se a Jesus e tentando explicar pelo Evangelho certos absurdos em matéria de teorias sociais. Então, cuidado, ele está dizendo, cuidado com esses políticos que tentam, através do Cristo, do cristianismo, explicar, digamos assim, as teorias ou aplicar as teorias sociais. Ele está dizendo, tomem cuidado. E por que nós temos que tomar cuidado? Nós não sabemos o interesse deles. Além do mais, geralmente eles modificam o contexto e então acaba enganando muitos cristãos que admiram quando vê um político chegando lá falando bonito, falando em nome de Deus e aquela coisa toda, né? Ficam todos admirados. Mas será que realmente é assim? É uma coisa para nós pensarmos, tá? Porque uma coisa é subir no palanque e falar bonito,
falar versículos da Bíblia, em nome de Deus, e isso, e justiça. E outra coisa é o que eu faço, né? O que eu aprovo nas leis, os meus votos que eu dou aí dos impostos para todo mundo. Então, muito complicado. Então tomemos cuidado, tá? Quase sempre, e ele até explica, ó, quase sempre a lei humana se dirige ao governo, ao governado, a nós, ao povo, né? A lei se dirige aos governados nesta fórmula: o que tens me pertence. E é verdade. O que o povo tem? Nada. Nada, absolutamente nada. A casa que você comprou não paga o IPTU todo ano. Todo ano. Não paga. Tomam de você. O carro que você juntou, o dinheiro que você trabalhou, não paga o IPVA. Nada é teu. Nós lutamos para juntar dinheiro, trabalhamos muito, depois que compramos, continuamos a pagar aquele bem o resto da vida, enquanto quisermos tê-lo. E se não pagar, não te pertence. Ou seja, na verdade a gente trabalha, junta dinheiro, compra e aluga algo do governo e passa a pagar a vida inteira, como se fosse um aluguel que eles chamam de impostos. Então está certo. E é dessa maneira que é: o que tens me pertence. É o governo falando ao povo: olha, tudo que vocês têm é meu. O cristianismo, porém, pela boca inspirada de Pedro, assevera aos ouvidos do próximo: o que tenho, isso te dou. Então, um é o inverso do outro. O governo, atualmente, a justiça dos homens, é olhar para o povo, para as pessoas, para os nossos irmãos e dizer: tudo que vocês têm é meu. O cristianismo não. O cristão é: tudo que eu tenho, eu te dou. É teu. É o inverso completamente. Então, por isso que ele fala: cuidado, tá? Essa ideia de utilizar versículos, Bíblia, ensinamento de Jesus para fazer política de teorias sociais. Tome muito cuidado. Às vezes, para nos convencer a aceitar determinadas circunstâncias difíceis, e muitas vezes circunstâncias injustas e circunstâncias de escravidão, se utilizam muito desses versículos, fazendo com que nós aceitemos, né, massageie o nosso ego e diz que é importante esse sofrimento para todo mundo. Bom, já meditaste na grandeza do mundo? Quando os homens estiverem resolvidos a dar do que possuem para o edifício da evolução universal? Imagine que toda a humanidade junta estivesse coeso nessa ideia de que, olha, o que falta, o que está faltando na Terra, no planeta Terra, todos os seres humanos da Terra. O que é que está faltando para a gente construir, implantar as normas, as regras e construir esse edifício que ele chama de evolução universal? Imagine que todos nós estivéssemos pronto para isso. Bom, então hoje, quando a gente pensa, quando nós fazemos uma reflexão nesse sentido, a gente percebe que está um pouco longe isso ainda. A humanidade não está bem preparada para isso. Nós, quando falamos da mudança do planeta para regeneração, dá a impressão que todos querem, porque o ser humano só quer, entendeu? Quando a gente pensa que essa ordem de regeneração, que esse avanço para um momento de regeneração do planeta vai chegar, está chegando ou chegará, tudo vem de fora, né? Então a gente quer, oba, maravilhoso. Agora, quando a gente para e pensa, quanto que eu vou ter que me doar, contribuir, trabalhar para implantar
esse momento de regeneração no planeta? Aí é que a gente vai ver que quase não sobra ninguém. Porque até a vinda, vamos supor aqui, para muitos, né? Muitas religiões acreditam que vai chegar o momento que os anjos também vão vir do céu, tocando clarineta, trombone, e outros vêm de espada, escudo, vem todo mundo. Ah, se está chegando, olha, tudo que vem é maravilhoso, tudo que é ganho é excelente. Não vai cobrar nada da gente, não vai pedir nada, não temos que fazer nada. O máximo que eu tenho que fazer é olhar para o céu, para cima. É maravilhoso. Então, todas as vezes que a gente fala de evolução, de eliminar o sofrimento da Terra, de implantar mais moralidade, mais evolução, mais trabalho, quando nós falamos do sacrifício, entre aspas, mas vou colocar a palavra, do esforço pessoal que cada um teria que colocar, aí nós fugimos todos. Eu falo isso porque vamos imaginar que o planeta Terra seja, por exemplo, a cidade de Cuiabá, somente a cidade de Cuiabá, só para a gente ter um exemplo, a cidade de Cuiabá. Quantos centros espíritas tem na cidade de Cuiabá? Pouquíssimos. Quantos trabalhadores tem cada centro espírita? Bem poucos também. E, no entanto, nós estamos trabalhando para a implantação do reino de Deus. Aí agora vamos colocar para os frequentadores. Quantos frequentadores fazem reforma íntima? Realmente fazem a reforma íntima, né? Ou seja, a maioria de nós vamos, lemos, estudamos, mas será que estamos reformulando as nossas visões, nossos conceitos, nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos sentimentos? Ou simplesmente estamos frequentando, exatamente como a gente faria se estivéssemos hoje no catolicismo? Frequentamos. Então, para a cidade de Cuiabá, vamos imaginar hoje quantos trabalham agora vamos colocar todas as religiões dentro de alguma religião, seja católica, trabalha, católica, evangélica, protestante, espírita, umbanda, tudo que imaginar de religião aqui, em cidade de Cuiabá. Se nós contarmos, não dá 1%. Isso é o que estamos trabalhando, mas tudo bem, tira. Os frequentadores. Quantos estão realmente frequentando com essa ânsia de crescer, de evoluir, de se tornar diferente, de desapegar de coisas que não levam a nada? Vamos colocar 1%. Então vai dar 1 mais 1, 2%. 2% da cidade de Cuiabá estão fazendo algo. Isso só em Cuiabá. Agora imagine o mundo, o planeta Terra. O planeta Terra. Quantos por cento nós achamos? É uma coisa para nós pensarmos. Se nós falarmos assim, vai chegar em Cuiabá, está vindo os anjos para Cuiabá, para a Terra, o planeta Cuiabá vai mudar agora, vai passar para ser uma cidade, uma cidade mais justa. Agora está vindo um prefeito, um governador muito mais justo. Aí a gente quer. A gente quer. É como se fosse um ganho, sempre um prêmio. Tudo que vem a mais é um prêmio, é um ganho. Agora imagine se alguém chegasse e falasse assim: gente, nós vamos ter que nos sacrificar para mudar e eleger o melhor governador e o melhor prefeito, pessoa honesta, realmente honesta. Mas essas pessoas não estão na política. Essas pessoas vão aparecer e nós vamos ter realmente nos dedicar de muita coisa. Eu sei que tem muitas famílias que têm empregos por indicação de políticos, vai perder tudo, tá? Aí todo mundo já olha um para o outro, e eu sei que muita gente está aí vivendo, suas empresas vivem de ganhar dinheiro porque foi indicado pelo político, então há um superfaturamento
E aí ele divide, e vai outro, muita gente, todo mundo. Então, quando a gente vai ver, é muito pouco. Então nós estamos falando só de Cuiabá. Agora imagine o mundo. É tão complexo isso, que quando a gente fala assim, nossa, realmente passar para um planeta de regeneração ainda vai levar um tempo. Até porque não passa da noite para o dia, inicia-se, entra nesse período e leva 1000, 2000 anos passando para isso. Bom, aí ele diz assim: nos serviços da caridade comum, tá? Nos trabalhos da caridade comum, nas instituições de benemerência pública, são as instituições filantrópicas. Raramente a criatura cede ao semelhante aquilo que lhe constitui propriedade intrínseca. Aí não vamos saber assim, mas o que é essa propriedade intrínseca que nem na instituição filantrópica cede? Para o serviço real do bem eterno, fiar-se a alguém nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto. Ou seja, ele está falando assim, para um serviço real do bem eterno. Ele está fazendo uma pergunta, né? Fiar-se-á, ou seja, você se tornaria um fiador, um responsável nas posses perecíveis da terra em caráter absoluto? Não, porque as posses da terra são perecíveis. Então não tem como eu ser um fiador de um edifício que amanhã depois pode ser derrubado, e que amanhã depois uma inundação, aqui era seca, vira um rio, agora vai passar um rio aqui pela frente. Um edifício que pode ser derrubado porque vai passar um viaduto, uma estrada. Então não tem nada. Não é possível ficar em caráter absoluto, sendo dono, fiador de posses perecíveis da terra. Ele está mostrando que, como a gente enxerga o planeta, a gente pega uma cidade, um terreno, corta ele em vários terrenos. Esse terreno aqui é meu, essa casa aqui é minha, eu que construí. Então ele está mostrando nessa visão que a gente tem como se fosse ser nosso mesmo, em caráter absoluto. É possível isso? Não, não é, até porque se isso aí não acabar, você morre antes e vai deixar isso para outro. Então não tem como, tá? E aí ele está dizendo assim: o homem generoso distribuirá dinheiro e utilidades com os necessitados do seu caminho. Uma pessoa generosa faz isso. Entretanto, não fixará em si mesmo a luz e a alegria de nascer dessas dádivas. Nunca terá alegria no coração, nunca terá a luz por fazer isso, se as não realizou. Agora ele vai explicar o que acontece. Se não realizou com o sentimento do amor. Então, se você não fez isso por amor, você pode ter feito por inúmeros outros motivos. E daí porque muitas vezes aquele que é muito rico, né, e começa a dar o dinheiro, por exemplo, para os orfanatos, os asilos, os locais que necessitam, mas ele mesmo não está presente espiritualmente, sentimentalmente, emocionalmente, né, mentalmente nesse trabalho. Alguém pode levar o dinheiro, não é problema, até porque hoje você pode depositar via sistema eletrônico, mas ele tem que estar em algum momento preocupado com aquele local e não fazer porque tem demais e ele simplesmente faz. Não. Outra coisa, ele diz assim:
Então ele não vai se iluminar por isso. Se ele não tiver amor, se ele não fizer por amor, não se ilumina e não tem nem alegria de fazer esse tipo de atitude. Porque ele diz assim, que no fundo é a riqueza imperecível e legítima. Olha só, ou seja, ele está pegando um bem perecível, que é o dinheiro, a matéria, que é o dinheiro. Se ele não colocar ali amor, se ele não mudar, digamos assim, a característica, que o dinheiro é apenas matéria, não serve para nada. No nosso mundo serve para muito, mas não, para a espiritualidade nada. Mas quando ele coloca o amor, vou arriscar dizer, ele transubstancia aquilo ali para algo a mais. É como se ele em pessoa estivesse se doando na quantia do dinheiro. Agora sim, nesse momento ele se ilumina, ele vai receber o retorno daquela ação. Não é uma ação desvinculada da sua parte espiritual, é junto da parte espiritual. É como uma pessoa que alguém bate no seu portão, pede algo para comer, você vai ver o que você tem na sua cozinha e faz isso com amor. Quando você faz isso dando um leite, um pacote de bolachinha, um pedaço de pão, seja o que for, e faz isso com amor, você está se iluminando, tá? Você está tendo alegria, nada de não ser o que pede, mas ser o que pode dar. Nada por isso, mas também a alegria de poder contribuir e ajudar um irmão seu na terra, porque a gente não sabe em qual momento um dia, em outras encarnações, ou fomos ou poderemos ainda ser um mendigo batendo nas casas. Então, mas quando eu faço isso com amor, eu modifico aquilo que eu estou dando. Não importa mais o que eu dou, mas sim um motivo pelo que eu dou. Nesse momento eu me ilumino. Agora sim, eu estou conquistando riquezas imperecíveis e legítimas. Compreendeu? Aqui ele está explicando o que é. Porque aqui atrás ele disse assim, ó, propriedades intrínsecas. As propriedades intrínsecas nossas são as nossas virtudes. São elas. Então, continuando, cada individualidade traz consigo as qualidades nobres que já conquistou e com que pode avançar sempre. Todos nós temos qualidades, virtudes nobres, tá? E que algum momento na nossa trajetória e outras reencarnações, e nessa também, estamos evoluindo, conquistando. Elas são nosso patrimônio nosso. Então, traz essas qualidades, está conosco, que já nobres, que já conquistou e com que pode avançar sempre. Ele está mostrando assim, antes de você dizer que não tem como fazer caridade, que não tem como ajudar, reflita se tem sentido isso que você fala, porque você, só de pensar, né, vamos pensar assim, ó, nesta vida, você acha que você não aprendeu nada, não conquistou nada, não evoluiu nada? Porque se você já conquistou uma evolução, se você já aprendeu alguma coisa, você já pode contribuir, já pode fazer parte de um trabalho. Agora imagine isso, se você fala, bom, nessa vida eu aprendi algo um pouco, tal, conquistei um pouco, sim. Agora você põe em quantas existências? Será que o seu espírito realmente não tem nada para dividir, contribuir? É isso que ele está fazendo nós pensarmos. Então ele está dizendo assim, ó, cada individualidade, cada espírito traz consigo as qualidades nobres que já conquistou em outras existências e nessa, e com que pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem superior. Então, pode sim ajudar, auxiliar e avançar sempre. Às vezes a gente diz assim, se eu soubesse fazer caridade, se eu pudesse fazer caridade,
Todos nós podemos fazer. Todos nós aprendemos alguma coisa e todos nós temos algo para dar. É só querer, é só começar, né? E quanto mais temos, mais será cobrado. Aí entra aquele ensinamento do Cristo. Se eu aprendi mais, é porque eu tenho mais. Se eu tenho mais, mais me será cobrado. Por que mais me será cobrado? Não é será cobrado por alguém, será cobrado por mim mesmo, é consciência. Ele vai dizer assim: por que eu retive mais? Por que eu guardei mais? Por que eu colecionei mais? Por que eu neguei mais? Por que eu fui mais muquiranga? Porque quanto mais eu tenho e menos dou, mais nego, menos divido, mais egoísta. Vai somando tudo que é negativo aí, no meio disso aí. Tudo vai somando no meio desse processo. E aí ele diz assim: de ordem superior, e pode avançar sempre no terreno das aquisições espirituais de ordem. Por que no terreno das aquisições de ordem espiritual? Porque a caridade, a benevolência, ela é um meio de você avançar. Então você não tem desculpa para não avançar. Pode sempre. Não ouvides a palavra amorosa de Pedro, e dá de ti mesmo. Está falando assim: olha, se você não tiver nada material, dá de você, dá seu tempo, dá seu ouvido, dá sua paciência, dá sua atenção no esforço de salvação. Porquanto quem espera pelo ouro ou pela prata, pelo dinheiro, pelos bens materiais, a fim de contribuir nas obras, nas boas obras, em verdade ainda se encontra distante da possibilidade de ajudar a si próprio. É interessante essa ideia que ele relacionou. Se eu pensa, vamos lá, vamos usar o nosso raciocínio, porque ele colocou um raciocínio aqui para nós. Se eu preciso ter ouro e prata ou bens materiais para poder fazer caridade desta forma, é porque eu quero fazer uma chamada caridade que não passe por mim, que chega até mim e eu só passo para outro, certo? Então ele está falando assim: está distante a possibilidade de ajudar a si próprio. Quando eu acho que eu preciso ter coisas para fazer caridade, é porque eu não quero me movimentar, eu não quero eu trabalhar em mim, eu não quero cadê aqui que ele fala no próprio texto? Eu não quero fazer reforma íntima. Eu não quero nem sequer aprender a amar verdadeiramente. Porque eu tenho a ideia da benemerência, então eu penso assim: eu vou pegar aqui 1 milhão, vou dar 500 mil para os pobres. Facinho, né? E quem não pode fazer isso? Qualquer um pode fazer. Em que eu me tornei melhor como espírito? Nada. Inclusive, não leva nem 1 minuto. Acabei de receber 1 milhão, já faço o Pix, já mando uma conta. Olha que tranquilo. Como se eu estivesse comprando um pedaço no céu. Como se realmente eu estivesse comprando algo espiritual com o dinheiro material. E ele está tirando essa ilusão nossa. Porque quem espera ter condições materiais para se dar no esforço da salvação, é porque não está preparado nem para fazer por si mesmo. Ou seja, não está se colocando em primeiro lugar na situação. Quando eu vou fazer caridade, eu tenho que pensar que eu tenho que receber, não é isso também? É dando que se recebe. Mas o que realmente eu estou querendo fazer apenas com as coisas materiais? Então é o momento para eu refletir. O que eu quero? O que eu estou querendo? Ganhar coisas materiais, então. Porque se eu aprendo a amar aquele ato, eu aprendo a amar as pessoas a quem eu vou dirigir o dinheiro, a dar o dinheiro, então eu ganhei uma coisa: eu aprendi a amar.
Mas se eu apenas dou o dinheiro, nem amar eu aprendi. Eu aprendi a dividir. Não é ruim, é uma caridade material, mas isso acende uma luzinha. Você não está preparado para ajudar a si mesmo, a si próprio. Você não está aberto para esse tipo. Provavelmente é uma pessoa que não pede auxílio, que quando alguém lhe aconselha, lhe aponta uma direção, lhe ajuda, você não aceita, meio cabeça dura, entendeu? Porque você acredita que fazer esse tipo de caridade, de benevolência, é ter coisas aqui fora que eu pego e passo, não tem nada a ver comigo. E quando nós estamos falando de uma vida cristã, nós não estamos falando de bens materiais. É isso que ele desconstrói aqui. Você não pode ser o fiador absoluto e eterno. Por exemplo, quando você pegou aquele dinheiro que você recebeu 1 milhão, não é teu. Tenta ser fiador dele. Quantas pessoas ganharam na loteria e perderam tudo? O dinheiro não é teu. Tanto que não é teu que vai perder. Se você não souber usar, muito bem. Se fosse teu, ninguém tirava. E vai tirar. O tempo tira. Se você guardar num lugar, na poupança, está perdendo. Vai perder. Quem está tirando? O próprio sistema financeiro está lhe tomando poder de compra. Tá tudo, você está perdendo. O tempo todo você está perdendo. Então, o que é fiador? Como você pode ser fiador absoluto de alguma coisa se você não consegue mantê-lo? Você tem uma casa. A casa, por mais que você cuida, logo vai ter que fazer reformas. E se você não tiver como fazer reforma, ela vai cair aos pedaços. O que é teu, absolutamente? É isso que ele está fazendo. Então, num universo desse, que nada é seu e que nada lhe pertence, que você não é dono absoluto de tudo isso, por que você acha que precisa então do ouro, da prata para dar? Não é incoerência? É isso que ele está falando. Por que você acredita que se nada é teu, o ouro e a prata que você doou é teu? Não é. Também não era. Olha só a ideia que ele está fazendo nós pensarmos. Se nada é nosso, nem o dinheiro deste planeta é seu, passou por você. Quando você deu ele para alguém, quando você passou ele para uma instituição, seja o que fosse, era uma das formas, e se não fosse essa, seria para um bar, para uma festa, para compra de carro, apartamento, casas de luxo e tudo mais. Mas estaria passando, nada é teu. E tudo que você está comprando com esse dinheiro também não é teu. Então, não espere nada deste mundo para começar, né, fazer o esforço, trabalhar, né, e se esforçar para a salvação, que ele está colocando mais ou menos assim, para evoluir, para se desprender. Você não precisa de nada material para fazer reforma íntima, para auxiliar o próximo, para se dar, para ter paciência, para ter tolerância, para perdoar, e assim vai embora, tá? Pense nisso. É uma lição muito interessante, e ela vai aprofundando cada vez mais. Muitas pessoas dizem assim: se eu tivesse mais dinheiro eu faria caridade assim, assado, eu faria de um jeito, eu faria do outro. Mais uma vez, ele quer que, quando nós não temos algo que não é nosso, que é o dinheiro, mas que nunca será nosso, num mundo perecível, então o que você está dizendo? Você está dizendo que você precisa de uma coisa que não é sua e que alguém vai te emprestar. Se não é seu, é de alguém. E alguém vai te emprestar. Já que não é nosso, da humanidade toda, de quem é então? De Deus. Então você está dizendo assim: Deus, se você me emprestar uma grana, um dinheiro, eu posso fazer tal coisa assim. Você está querendo dizer que você quer fazer bonito, quer fazer coisas bacanas com o chapéu do outro, de Deus.
Porque o dinheiro não é teu. Ele chegou até você. Quando você partir daqui, você não leva. Quando você chegou, você não tinha. Ele não é teu. Então esperar bens materiais, fazer caridade é querer fazer coisas bonitas com o chapéu divino. Mas então como é que eu faria a caridade sem o chapéu divino? Doando seu tempo, doando sua paciência, fazendo reforma íntima. Só de você fazer a reforma íntima, você já está colaborando para a implantação do reino de Deus na Terra. Porque se cada ser humano fizesse, já teríamos implantado o reino de Deus. Então é uma grande... Não pensa não, só reforma íntima é caridade, é muita caridade. É muita. Imagine que todo mundo fizesse a sua. Muita mesmo. Mas então como é que ficaria essas ajudas que as pessoas fazem? Vai acabar tudo essa ajuda? Não, não vai. Você pode perceber que não vai. Porque à medida que a pessoa fizer a reforma íntima, ela também vai deixar de ser menos egoísta, ela vai deixar de ser menos muquiranga, ela vai deixar de roubar, de trapacear, de enganar. Então, todo mundo vai começar a olhar para o sofrimento do outro. Perceberam como a reforma íntima não é algo tão simples, mas é o começo de uma gigante revolução cristã. E nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados, muitas vezes a gente já está preocupado em fazer para o outro, e não começando com o nosso mundo interior. Então, eu tenho como fazer caridade? Faça a caridade consigo próprio. Ame-se, cuide-se, evolua, cresça, desenvolva, estude. Isso você está fazendo uma coisa enorme. A partir daí, então, vai começar, pelo seu próprio entendimento, seu próprio amadurecimento, vai começar a surgir a necessidade. Você vai ter necessidade, ninguém vai te dizer que você precisa fazer, você vai ter necessidade de fazer algo. E, gente, quando a gente tem necessidade de fazer algo, a gente nunca para, nem doente, nem com dificuldade, nem absolutamente nos para. Por quê? Porque nós criamos a necessidade em virtude da maturidade. Então o que acontece? Parar de fazer é terrível. Ter um motivo que faça você suspender um trabalho é terrível. Porque é visto de maneira diferente. Por isso que ele falou, há muita diferença. Olha só, o título é essa, há muita diferença entre a benevolência humana, da justiça humana do governo, e a benevolência divina, espiritual. O governo sempre é essa regra. Tudo que o povo tem, tudo que nós temos, tudo pertence ao governo. Infelizmente essa é engraçado, que quem cria o sistema, que quem cria as regras somos nós, e nós criamos a regra que nós mesmos criticamos, vivemos embaixo dela, nos matamos por ela e continuamos mantendo ela. É uma coisa muito incoerente, mas é assim. E a benevolência divina é essa, do Espírito é essa. Eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou. Minha atenção, meu tempo, meu ensinamento e tudo que for meu, mas nada material. Quando nós formos ajudar alguém, a gente pode até dizer assim, né? Estou aqui para dar nem ouro e nem prata, mas o que eu puder, estou pronto.